Cristo Jesus, a graça e a paz esteja conosco hoje e sempre. Estamos aqui iniciando mais um Palavra de Deus para hoje, programa voltado à divulgação da Palavra de Deus. Deus tem algo especial reservado para você nessa noite. Por isso, eu te peço que abra agora seus ouvidos, seus entendimentos, sua mente, seu coração, para que você possa receber de Deus a palavra vindo do alto. Antes, porém, eu peço que você se inscreva no meu canal Luiz Melquíades, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe, divulgue, comente, me ajude nessa cruzada evangelística de divulgar a palavra de Deus. Vamos agora pedir para que o Senhor fale conosco nesta noite. Noite de 30 de dezembro de 2020. Estamos no penúltimo dia do ano de 2020. Foi um ano difícil, um ano de pandemia, mas que nós atravessamos com a graça do nosso Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos pedir para que o Senhor fale conosco. Nossa base bíblica hoje está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, o verso 31. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 31. E a palavra do Senhor diz: como quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a ele. Nós vamos falar hoje a lei da causa e efeito. São as leis espirituais, as suas causas e os seus efeitos. Como um dominó, quando as peças vão caindo uma sobre a outra, a lei da causa e efeito afirma que toda ação tem uma reação. Isso se aplica em diversas áreas da vida, desde ciência até o cotidiano das pessoas, que dizem popularmente: aqui se faz, aqui se paga. Ou quem com ferro fere, com ferro será ferido. São alguns ditados que dizem respeito à lei da causa e do efeito. A lei da ação e reação foi um conceito da física formulado por Newton, revelando um Jesus Cristo que também deixou algumas leis espirituais para reger as nossas vidas. São decretos divinos que determinam que tudo o que você faz tem uma consequência espiritual. Quais são as consequências dos nossos atos? Vamos refletir hoje sobre 7 leis espirituais deixadas por Jesus Cristo no Evangelho de Lucas. A primeira lei é a lei do julgamento. Lucas 6,37. Não julgueis e não sereis julgado. Não condeneis e não sereis condenado. Perdoai e sereis perdoado. A primeira lei espiritual deixada por Jesus é sobre o julgamento. Jesus sabia que muitas pessoas julgavam os outros pensando que são justas para isso. Mas ninguém é justo o suficiente para julgar, a não ser o próprio Deus. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, em Romanos 3,10. Por isso Jesus determinou que toda pessoa que julgar também será julgada. Se você julgou alguém, peça perdão a Deus, que tira de sobre você a sentença de ser julgado. Mas se você está sendo julgado, saiba, Deus julgará aquele que te condenou. A lei espiritual do julgamento defende quem está sendo julgado injustamente.
A segunda lei é a lei da doação. Está em Lucas 6,38. Dai, e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Essa é a segunda lei espiritual deixada por Jesus. E ela fala sobre a doação. As pessoas sempre perguntam: o que eu vou ganhar com isso? Ou o que eu vou ganhar em troca? Demonstrando que tudo que fazem tem um interesse. Jesus ensinou a doar, sem querer nada em troca, mas sabendo que Deus é quem nos recompensará. A lei espiritual da doação afirma que quem dá, receberá. Boa medida, abundante, recalcada. Recalcada é quando você aperta para caber mais. Sacudida é quando você sacode para caber mais. Transbordante é quando sobra para doar. A boa medida, recalcada e sacudida é para você receber o que Deus tem para a sua vida. A medida transbordante é para você doar. Deus abençoa tanto quem doa, que além de encher de bênção, também faz sobrar o suficiente para que você continue doando. A lei espiritual da doação afirma que quem dá também vai receber. A terceira lei é a lei dos frutos. Está em Lucas 6,43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, para que não se colhem figos, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos vidimam as uvas. A terceira lei espiritual que Jesus nos deixou é sobre os frutos. O exemplo dado pelo mestre é muito claro. Não há como uma boa árvore produzir um mau fruto, e nem como uma árvore má produzir um bom fruto. Tudo isso é uma consequência espiritual e nunca falha. Quem planta coisa ruim, com certeza vai colher coisa ruim. Se você plantou algo que não é bom, peça a Deus perdão, para que Ele te livre das consequências ou te dê força para enfrentá-la. Mas te dou um conselho: plante o bem sempre que puder, porque você vai colher. Se você estiver plantando o mal para você, saiba que se alguém estiver plantando mal para você, saiba que ela mesma colherá daquilo que semeou. A lei espiritual dos frutos declara que tudo que você plantar, você também colherá. A quarta lei deixada por Jesus Cristo é a lei da oração. A causa e efeito, a lei da oração. Lucas 11:10. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. A quarta lei espiritual deixada por Jesus nos fala da oração. Para Deus só há um resultado para quem ora: a resposta. Contudo, essa resposta nem sempre é o que queremos ou no momento que desejamos. Mas uma coisa é certa: Deus responde à oração dos seus servos. E Deus pode responder de 3 maneiras a sua oração. Sim, ordenando imediatamente a bênção sobre quem pediu. Não, quando Deus diz não, é porque Ele sabe o que é o melhor para nós. E a outra resposta é espera. Quando Deus nos faz esperar, é porque Ele nos prepara para aquilo que nós vamos receber.
Enquanto oramos, nós somos preparados para receber o milagre que acontece na hora em que nós cremos verdadeiramente, ou seja, na hora de Deus. A lei espiritual da oração afirma que toda oração, indistintamente, tem uma resposta. A quinta lei é a lei da humilhação. Isso, a quinta lei espiritual de causa e efeito é deixada por Jesus é a lei da humilhação. Lucas 14:11. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A lei que trata sobre a humilhação que foi deixada por Jesus é porque Jesus sabia como é triste ser humilhado. Ele mesmo sofreu a pior humilhação, a de carregar sua própria cruz e de ser crucificado. E ele o fez por mim e por você. Mas ele suportou tudo isso porque sabia que teria uma consequência espiritual em sua ressurreição e glorificação. Tome cuidado de nunca se exaltar, porque se você fizer isso, com certeza você será humilhado. Peça perdão também se você já se exaltou, e peça perdão se humilhando diante de quem for preciso, principalmente de Deus. Mas se você estiver sendo humilhado por alguém, saiba que é Deus que vai te exaltar. A lei espiritual da humilhação decreta que quem é humilhado pelo homem será exaltado por Deus. A sexta lei é a lei da radicalidade. Vamos ver em Lucas 16:13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A sexta lei espiritual deixada por Jesus é sobre servir a Deus radicalmente. Deus é radical. Não existe meio termo. Ou é tudo ou é nada. Ou é quente ou é frio. Como nós vemos em Apocalipse 3,16. Porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Se você estiver servindo a Deus mais ou menos, tome hoje uma postura diante do Senhor, porque você pode estar enganando a si mesmo. E eu te dou um conselho: saia de cima do muro. Quando Jesus se entregou por nós, não fez isso parcialmente. Ele se entregou totalmente, a ponto de ser humilhado, crucificado e morrer na cruz, pela minha e pela sua salvação. Por isso, devemos entender o mandamento que Jesus nos deixou. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento, Deuteronômio 6:5. Deus não quer apenas uma parte da tua vida. Ele quer, sim, você inteiramente. A lei espiritual da radicalidade ensina que devemos servir a Deus na nossa totalidade, sermos totalmente entregues à servidão do nosso Deus. A sétima e última lei é a lei das palavras. Lucas 17:6. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis àquela moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá.
A sétima lei espiritual, e essa última que nós estamos vendo, deixada por Jesus, declara que há poder em nossas palavras. Jesus condicionou a realização de muitos milagres às nossas palavras. Ensinou que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu, conforme Mateus 18:18. É preciso falar aquilo que cremos, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10:10. Quando falamos o que acreditamos, alcançamos legalidade espiritual, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, conforme podemos ver em Mateus 12:34. Como servos de Deus, temos autoridade espiritual, devemos exercer esse poder para declarar palavras de bênção. Muitas pessoas estão sofrendo porque só declaram o mal sobre suas vidas. O inimigo se alegra muito quando vê um cristão falando besteira, porque nós temos uma autoridade que nem ele tem. Com isso, ele ganha a oportunidade para agir com respaldo da própria pessoa que está pronunciando aquela mal palavra. A lei espiritual das palavras afirma que tudo o que falamos exerce poder sobre nossas vidas. Nossas ações têm consequências espirituais. Podemos então, depois de ver essas 7 leis, concluir que estamos no tempo da graça e sempre teremos a oportunidade de alcançar o perdão. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, conforme está escrito em Romanos 8:2. Mesmo assim, Jesus deixou bem claro que nossos atos trazem consequências espirituais. As 7 leis espirituais por Jesus são: quem julgar será julgado. Quem doa receberá abundantemente. Conforme se planta serão os frutos. Quem ora recebe resposta. Os humilhados serão exaltados. Não há como servir a 2 senhores, ou a Deus ou ao mundo. E há poder na sua palavra. Uma das expressões usadas como nome de Jesus é Jeová Gemolá, que significa o Senhor das recompensas. Esse termo era usado no Antigo Testamento com o sentido de dizer: Deus te abençoe, ou Deus te pague. Você pode ver isso em Ruth 2:2. Esse conceito mostra que Deus tem uma recompensa para cada um dos seus servos. Se você está sendo injustiçado, o Senhor das recompensas te defenderá. Guarde essas 7 leis dentro do seu coração e espere a recompensa do Senhor da recompensa. Deus os abençoe em nome de Jesus. Graça e paz.